Isso! Bom dia, melhor dia, bem-vindos todos vocês, mais que vencedores, prosperados em tudo. Eu quero dar as boas-vindas a você com muito carinho, com muito respeito, a você que está aí do outro lado, no Facebook Pedro Kelly, no YouTube Reconciliados com Cristo, já temos bastante abençoados aqui. É isso aí, o tema hoje tem a intenção de renovar a tua mente no tocante às fake news. O tema se chama Diga Não às Fake News. Essa que é a tônica de hoje, que nós vamos compartilhar com você daqui a pouco no nosso programa, na nossa transmissão, hoje ao vivo, domingo, dia 21 de junho, eu nem sei mais que dia é hoje, dia 21 de junho de 2020. É importante que nós frisemos a data porque, né, a gente sempre fala de coisas contemporâneas e amanhã já são outras coisas, outros assuntos, e eu quero que essa ministração fique gravada no teu coração. Por isso é que a nossa palavra vai direto ao teu coração, atravessa a carne, atravessa a aparência, atravessa a condição social, status social, atravessa tudo isso, porque a palavra que ministramos é uma palavra para o espírito, não é uma palavra para a carne, com proibições, com ordenanças, com mandamentos. É uma palavra voltada para o homem interior, né? Para o espírito que aí está, porque Deus é espírito e Pai dos espíritos. Então, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você não é esse corpo humano, você é um espírito que habita dentro de um vaso de barro, você é o tesouro que está dentro do vaso de barro. A tendência natural de todo mundo, da pessoa comum, é se achar a aparência, mas a aparência é só a tua roupa. Essa aparência que você hoje viu no espelho, que você acordou e olhou no espelho aí, essa aparência não é você. Alguns dão graças a Deus nesse momento, né? Porque não foram muito beneficiados pela aparência. Então é muito bom a gente saber que nós não somos essa vestimenta carnal, nós somos o espírito que habita dentro. Isso é muito importante porque você começa a compreender logo no início da nossa programação de hoje que a palavra que ministramos é uma palavra que não tem nada a ver com religião. Porque antes que as religiões existissem, você já existia. Você já havia sido escolhido, você já havia sido predestinado, você já havia sido escrito lá no livro da vida, teu nome, teus dias e tudo. Então, quando você entrou aqui nesse planeta Terra, através do ventre da tua mãe, os teus dias já estavam definidos, o país que você ia nascer já estava predestinado. A cor da tua pele já estava definida, o jeito do teu cabelo, o tipo do teu cabelo também, o teu tipo sanguíneo já estava predestinado por Deus também. Então, você e eu não demos nenhum palpite em relação a nada disso. Agora, a partir do momento que nós entramos em corpo humano e tomamos consciência das coisas, aí sim nós temos ingerência, nós temos a oportunidade de opinar, escolher, eu vou para lá, eu vou para cá e tal, não é? Mas isso se chama o viver diário, né? O viver diário, você em algum momento, você tem autonomia. E na grande maioria dos momentos, Deus tem o controle também, porque esses dias já estão escritos. E nós agora vamos passar essa parte aqui. Semeadores! Olha, muito agradecido a todos os irmãos abençoados que estão semeando. Já tem várias pessoas semeando. É claro que nessa etapa teve muitas pessoas que simplesmente desapareceram. Deixaram de semear, deixaram de fazer contato, né? Mas nós entendemos e não estamos aqui para condenar ninguém, muito pelo contrário. Então eu prefiro exaltar aqueles que estão permanecendo com a sua fidelidade, porque esse é meu trabalho. E aquele que prega o Evangelho, não a lei, o Evangelho. Paulo diz que deve viver do Evangelho.
Então eu quero agradecer os semeadores que me ajudam a ter essa luz, esses equipamentos e essa disponibilidade de tempo, né, para fazer todo esse trabalho que nós fazemos. Terça, às 5 da tarde, quinta, às 10 da noite, domingo, 10h30 da manhã. E não são só esses horários, porque nesses horários nós produzimos material ao mesmo tempo que transmitimos ao vivo. E quando nós transmitimos ao vivo, nós estamos produzindo material para futuras edições de mensagens curtas, mensagens na íntegra, edições com legendas, muita coisa, áudio, vídeo, e fora estudar e se dedicar para poder ministrar uma palestra, né, que alcance o teu coração. Então, muito agradecido a todos os semeadores que têm, com sua semente, com seu carinho, sua honestidade, né, sua confiança, depositado na nossa conta. O Ministério Reconciliados com Cristo tem conta na Caixa Econômica Federal. Você pode depois fazer contato pelo WhatsApp que eu te informo. Tá bom, abençoado? E desde já receba abundância na tua vida. Eu declaro a multiplicação dessa semente que você planta na tua vida a teu favor, em saúde, paz, proteção, prosperidade também. Tudo isso, nenhum mal chegará à tua tenda. Diz que o anjo do Senhor está acampado ao redor daquele que o teme. E temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer a Deus é respeitar, crer, respeitar e proceder conforme o que Ele diz. Não adianta nada eu dizer que tenho temor de Deus, né, para supostamente me beneficiar do serviço angelical, e na hora das instruções, como essa, por exemplo, que você deve semear, então eu não me submeto. Aí você não está mostrando temor de Deus nessa área. Então você também não receberia o benefício que é a colheita. Então eu quero dedicar uma palavra para os semeadores que está em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, que diz assim: cada primeiro dia da semana, cada um separe algo, ponha à parte algo, conforme tiver prosperado. Né? E você pode me perguntar: Pedro Kelly, como é que eu posso discernir se essa semente que eu estou separando para entregar, ela é com escassez ou é generosa? Olha, abençoado, como é que você vai discernir isso? Simples, isso é conforme ao que você recebe, conforme ao que te entra, conforme ao que você tem, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Por aí eu vejo os homens chamados líderes assaltando as pessoas, tomando as pessoas aquilo que elas não têm. Isso não é bíblico, isso não está no Evangelho. O que está no Evangelho é que você deve semear conforme o que você tem. Então a tua medida de generosidade, abundância ou escassez, ela vai ser medida de acordo com aquilo que você tem. Você não pode julgar a tua prosperidade baseada na prosperidade do teu vizinho, porque isso não funciona assim. Ele tem a prosperidade dele, ela tem a prosperidade dela, mas você também tem a tua. E você deve cuidar da tua, e conforme o que você tem. O apóstolo Paulo diz que será aceita sim a tua semente, a tua oferta, conforme ao que o homem tem, e nunca conforme o que a pessoa não tem. Então entenda bem isso. Aqui no nosso ministério nós ensinamos e incentivamos você a semear, porque semear é o princípio da colheita. A colheita é obrigatória, o que é opcional é a semente. Se você semear em abundância, a colheita certamente será em abundância. Se você semear escassamente, certamente a colheita será com escassez, porque isso é espiritual, é uma lei espiritual que faz parte da graça de Deus. Não é obrigado a semear, não. Aqui você semeia com entendimento, então você precisa compreender e experimentar. E se você quer uma palavra minha, de um orientador espiritual, eu te incentivo a que você faça essa prova. No Velho Pacto, Deus falou: fazei prova de mim. Hoje eu não gosto de usar essa expressão, porque é uma expressão lá do Velho Pacto ligada a uns termos que não gostamos muito de nos referir aqui, como gafanhoto, devorador, e não é o caso, porque eu creio que uma pessoa que não semeia, ela não precisa de devorador, porque ela mesma está devorando a sua prosperidade. Você me entende? Então não precisa de devorador, né? O que precisa é de alguém que te explique com educação, com respeito, com calma.
e que te incentive, como eu estou fazendo, a semear, porque dessa maneira, quando chegar o fruto da colheita na tua vida, você vai associar com a palavra doce que eu estou te falando. Eu recebo que você seja um semeador nesse governo e nesse ministério, porque o que nós queremos é alcançar as pessoas e para isso precisamos investir. Bem, agora sim, eu confesso, agradeço muito a Deus por ter chegado até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, essa palavra continua valendo para mim. Eu sou muito agradecido a Deus por me permitir fazer esse trabalho. É um trabalho em que nós só transmitimos benefícios à vida das pessoas. E o tema hoje é: diga não às fake news. Na próxima meia hora, você tem a oportunidade de sair daqui um pouco diferente, melhor, uma pessoa melhor. Se você for receptivo ao que Deus preparou para que eu falasse hoje, e se eu for feliz, dando lugar ao Espírito, né, e não à minha carne, certamente eu conseguirei comunicar para você essa palestra que certamente vai ser útil na tua vida como uma verdadeira ministração espiritual, para te ajudar a viver dias preciosos, né, dias melhores. Você vai ficar com muito boas recordações dessa época, dessa pandemia, você que nos acompanha, porque essa pandemia vai passar, isso não vai ficar assim. E quando passar, muita gente vai ter uma lembrança ruim do que essa pandemia fez em sua vida, né? Você não, você vai se recordar dessa pandemia, principalmente se você é novo ou nova aqui. Você vai se recordar desse período como a época em que você conheceu uma pessoa que te ajudou e que a partir daí a tua vida mudou para melhor e você depois disso nunca mais foi a mesma pessoa. Esse é meu sonho, essa é a minha confissão a teu respeito, né? Muitas vezes eu chego em alguns lugares para ministrar essa palavra e vem pessoas que eu nunca vi na vida me cumprimentar, outras vêm me abraçar, senhoras, senhores e jovens também, e vem me dizer: olha, eu te ouvi uma vez pelo rádio, ou pela internet, ou num CD, ou num DVD, e ouvi uma ministração tua e aquilo mudou minha vida, e eu vim aqui hoje para te conhecer pessoalmente, te dar um abraço. E isso me deixa feliz, porque é o selo do meu ministério, o selo do meu chamado. Por isso, quando eu digo que eu sou um orientador espiritual, é que eu não quero me colocar título bíblico. Eu prefiro que você ponha. Se você puser e for bíblico, eu recebo. Mas eu mesmo não me intitulo nada. O meu nome é Pedro Kelly. Esse é o meu nome. Com CPF e tudo. Mas o título bíblico existe. É real, é espiritual, é digno e é lindo. E aqueles que conhecem essas coisas me chamam de... uns me chamam de pastor, outros me chamam de apóstolo, outros me chamam de bispo, outros me chamam de irmão. E eu sou tudo isso, assim como eu sou pai, marido, avô, filho, né? Eu sou tudo isso também. Então uma pessoa só pode ser muitas coisas, depende do contexto aí. Então diga não às fake news. Vamos entrar direto nesse tema que está precioso. E eu te confesso que desde antes de ontem, por aí, eu estava ansioso para chegar hoje, porque eu fico ansioso para chegar o dia de ministrar, para poder compartilhar com você uma palavra que é sempre uma novidade de vida, né? O que são fake news? O que são fake news? Fake news são notícias falsas, anúncios, propaganda falsa, né? Vamos colocar assim: fake news é uma notícia falsa. Toda vez que você vir uma notícia que não é verdadeira, é uma fake news. São informações que viralizam, comparando com os vírus, né, que se transmitem rapidamente, viralizam entre a população e chega um momento que parece verdade, porque você sabe que algo repetido muitas vezes acaba sendo visto por aqueles lá no futuro
como se fosse verdade. E atualmente a velocidade da comunicação é muito grande por causa das redes sociais, da internet. Acontece algo aqui, lá no Japão você sabe na hora. Por exemplo, essa transmissão que estamos realizando nesse momento aqui do nosso estúdio, está chegando no mundo inteiro. Se tiver alguém lá na Rússia, nesse momento ligado no nosso canal, vai assistir. Já não dependemos de colocar um programa na televisão aberta. Isso já está ficando para trás. É melhor nós pegarmos essa finança e investir numa câmera, no áudio, numa luz, num estúdio, num trabalho, para que possamos fazer essa divulgação com mais excelência. Mas o que eu quero dizer é que isso deu velocidade à comunicação. Antigamente as pessoas tinham que escrever uma carta, colocar numa caixa de correio, botar um selo, o correio ia pegar aquela carta, ia mandar de avião para outro lugar, e quando chegasse lá o correio tinha que distribuir, aí vai aquele carteiro com a bicicleta, aí entrega aquela carta. Quanto tempo chegou? Quando chegou lá a pessoa já morreu. De tanto que demora. Não é? Se você quisesse escrever para alguém que estivesse lá na França, até essa carta atravessar o Oceano Atlântico aí, saberá Deus que dia que vai chegar isso. Agora não. Agora as coisas ganharam velocidade, por isso se diz que as notícias viralizam, ou seja, se transmite com muita rapidez, com muita eficiência, né? E as fake news, porque são postas no noticiário, na mídia de internet, ela também viraliza muito rapidamente. Então as pessoas divulgam fake news. Talvez alguém que esteja me assistindo nesse momento já tenha divulgado notícia falsa, uma fake news. E existem dois motivos pelos quais as fake news são divulgadas. O primeiro motivo é por desconhecimento. Tem pessoas que recebem uma notícia pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Facebook, pelo Instagram, por esses meios todos. Ela acha interessante aquilo ali, ela não sabe nem se é verdade, ela não pesquisa, não analisa e já compartilha no grupo que ela tem e divulga aquilo ali naquele grupo. E aquele grupo, de repente, tem uma pessoa que tem 5.000 amigos, 10.000 amigos, 1.000 amigos e tal, e ele também ou ela também faz a mesma coisa, e dessa forma, por desconhecimento, esse tipo de notícia ganha velocidade. E existem também as fake news que são divulgadas intencionalmente. Você sabia que existem pessoas que divulgam fake news de forma intencional? Eu quero dizer que as duas formas, ou por desconhecimento ou intencionalmente, as fake news causam um prejuízo muito grande na vida de alguém. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo do que é uma fake news. Eu pego minha rede social e digo assim: o meu vizinho aqui do lado foi à Lua em junho de 1969, ele estava lá dentro da cápsula, e eu boto lá e todo mundo acha bonito e divulga isso também. Isso é uma fake news, porque o meu vizinho não foi à Lua. De jeito nenhum, você sabe os que foram à Lua quem são. Então, divulgar fake news ainda não é crime no Brasil, né? Mas ela pode vir a ser um crime. Por exemplo, se você divulgar pela tua rede social uma notícia difamando ou defamando? Difamando, né? Alguém, estou pedindo aqui ajuda dos universitários, defamando? Alguém fazendo uma difamação em relação a uma pessoa, eu posso ser penalizado criminalmente, mas aí não é por ser propriamente dito uma fake news, e sim por ser uma ação difamatória. Isso é outra coisa, né? Então, mas uma notícia mentirosa, estão aí julgando se vai ser um crime ou não, e certamente vão criminalizar isso aí. E se for intencional, porque tem um intencional, é uma notícia falsa que tem um interesse específico. Eu vou te dar um exemplo bem claro que no nosso país aqui a gente vive, na política, né? Existem as fake news na política. Quase sempre ela é intencional, ela não é sem querer. Quase sempre ela tem o objetivo de denegrir a imagem de um oponente.
Entende? Os políticos são, nem todos, né? Porque todo lugar existe gente boa e gente boa. Então, quase sempre as fake news no mundo político visam denegrir a imagem do oponente. E com isso, tirá-lo do caminho, afastá-lo do caminho, porque eu quero chegar em tal parte, fulano está no meu caminho me atrapalhando. Eu vou denegrir a imagem dele ou dela com uma fake news e vou tirá-lo do caminho, porque uma fake news tem a grandeza, entre aspas, de criar na mente das pessoas uma imagem, porque é uma notícia que viraliza e as pessoas vão ler aquilo, vão ver aquilo e imediatamente vão opinar, porque as pessoas, normalmente, elas não querem saber se é verdade ou se é mentira, elas dão logo uma opinião. E dependendo da notícia, essa opinião denigre a imagem de alguém e aquele que divulgou a fake news, então, consegue tirar vantagem, politicamente falando, daquilo ali. Aí vem o outro lado. Aquela pessoa atacada pela fake news, se esse político provar, dias depois, que aquilo que foi dito dele ou dela não é verdade, né? Se ele conseguir provas, sair a público e disser, olha, disseram isso de mim, que eu estou mostrando, ó, não é verdade, por isso, supostamente esse político teria sua credibilidade restituída, sim ou não? Teria que ter, né? Só que isso não funciona assim, porque aquele que bate primeiro bate mais forte, já diz a minha esposa. Quem pega primeiro pega mais duro, em espanhol. Mas isso não funciona assim. Por quê? Porque as fake news, uma vez disparadas, elas criam um ambiente mental na vida daquela pessoa que lê aquela notícia. E isso faz com que aquela pessoa crie uma impressão e ela passa para outra. Então essa opinião, que não é a verdade daquele assunto, sobre aquele assunto, daquela fake news, ela passa a ser divulgada como se fosse verdade. Então, mesmo que aquele político prove que aquilo que disseram dele, o que disseram dela, não é verdade, não adianta mais, porque o dano já foi feito. Aquela imagem já está estragada. De tanto que viralizou, que foi falado, que foi divulgado, que foi comentado, né, aquela mentira se tornou uma verdade. Você já ouviu esse ditado? Uma mentira não sei quantas mil vezes repetida como se fosse uma verdade, por causa do que as pessoas vão crendo e passando umas para as outras. Então, desfazer aquilo ou voltar atrás com aquilo é quase impossível. Quase impossível. Os danos foram tão grandes nesse caso que aquela carreira política já era. Acabou. Portanto, eu queria te sugerir uma coisa. Antes de você divulgar uma notícia, você deve checar bem de onde partiu aquilo, quais os interesses que estão envolvidos naquela notícia e se existem intenções por trás daquela notícia e quais são essas intenções que estão por trás daquela notícia. Mas deixando o exemplo da política de lado, porque eu não estou aqui para falar de política. Se você quiser saber, eu te digo, eu não sou de esquerda, tampouco sou de direita. Eu sou eu olho a notícia e gosto muito dos canais que dão a notícia e me deixam concluir o que eu penso. Não gosto de assistir canais de televisão, nem de ouvir rádio, nem de internet que ficam comentando as notícias e dessa maneira formando um juízo que eles querem passar daquela notícia para o público. Eu quero formar o juízo que eu penso que posso formar, que sou capaz de formar em cima de um acontecimento. Então, o que eu quero é te chamar a atenção com todo carinho, com todo respeito, para que você faça isso também biblicamente. Porque, deixando a política de lado, hoje eu queria compartilhar contigo um assunto sério sobre as fake news bíblicas. Você sabia que existem fake news bíblicas? Fake news não são só da política, não. Fake news bíblicas, e existem várias fake news bíblicas, várias notícias falsas que usam a Bíblia para divulgar.
Então, primeiro passo para você saber como é que funciona uma fake news bíblica. Eu vou te mostrar agora, eu te convido para passear comigo, né? Eu gosto muito dessa expressão. Você que está no YouTube, no nosso Facebook aí, eu confesso que você fique até o final para que você possa receber essa palavra que certamente vai te fazer pensar a respeito do que você anda ouvindo. Porque quando a gente vê essa palavra fake news, a gente pensa logo na política, que é o momento que o Brasil está vivendo, né? Muito ligado a isso aí. Mas Deus estava me mostrando que biblicamente existem pessoas que divulgam fake news usando a Bíblia. Então, como é que isso acontece? Primeira coisa, essa pessoa pega a Bíblia, assim como eu vou pegar agora aqui. Primeiro é a fonte. De onde vai sair a fake news que eu vou divulgar agora? Agora eu vou divulgar uma fake news para você entender como é que funciona isso. Olha aqui, primeiro passo, a fonte da fake news é a Bíblia, que é um livro de credibilidade. Todo mundo que está lendo a Bíblia, poxa, a Bíblia é um livro que muitas pessoas, em muitos credos, respeitam. Há outros que não respeitam e eu respeito a opinião delas. Eu tenho a minha opinião sobre esse livro aqui, né? Mas cada um tem a sua e somos livres para isso. Mas vamos dizer que eu sou do vulgo, ou seja, eu sou uma pessoa comum, né? Eu sou uma pessoa popular e gosto de ler a Bíblia. E aí, como eu tenho uma rede ali na varanda da minha casa, então eu vou lá, deito na rede num determinado momento do dia e vou ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Então, de repente, eu falei assim, bom, eu vou ler aqui qualquer passagem, eu vou ler a Bíblia, não importa aonde eu esteja, que livro eu esteja, se eu estou no Velho Testamento ou no Novo Testamento, eu vou ler a Bíblia. Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho conhecimento a respeito, profundo a respeito do que eu estou lendo, né? Então, eu resolvi ler isso aqui, eu achei legal, gosto do apóstolo Pedro, porque é um homem famoso, biblicamente falando, andou sobre as águas, né? Defendeu Jesus com a espada lá naquele momento. É claro que depois ele teve os momentos de fraqueza dele, como qualquer ser humano. Mas foi um apóstolo de Jesus de Nazaré, é um homem influente até hoje, né? Nós temos na Itália a Praça de São Pedro, em Roma, o trono de São Pedro, a Basílica de São Pedro, ou seja, o Pedro virou santo, era um pescador, foi canonizado pela Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, e virou santo. Então, como eu sou uma pessoa do vulgo, né, eu resolvi ler a Bíblia e gosto da história do Pedro, e eu peguei o livro do apóstolo Pedro e vou ler. Aí eu chego aqui em primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, e encontro uma expressão, e essa expressão, ela me marca, né? Porque eu vejo coisas ao meu redor que eu não compreendo. Acontecem coisas na minha vida que eu não entendo muito bem, e na vida das pessoas também, não compreendo muito bem, não sei muito bem porquê, o que, onde, como é que foi. E quando eu leio essa expressão que está em primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, eu fico impactado, impressionado, porque isso aqui eu imediatamente ligo a essas coisas que acontecem comigo. Aí diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu acabei de ler isso, estou ali sentado na cadeira na minha sala, lendo essa carta. Essa palavra diz assim: rapaz, quer dizer que o diabo está mais perto de mim do que eu mais perto de Deus, porque essa é a impressão que esse versículo me dá. E como eu sou uma pessoa do vulgo, popular, comum, isso para mim aqui, né, eu vou entender isso como verdade, e a partir desse momento eu vou crer, respirar e viver, conversar, divulgar, falar e mandar mensagem como se o diabo estivesse vivo. Ou seja,
a partir deste momento, eu estaria divulgando uma fake news bíblica. Por quê? Porque eu não olhei a notícia direito. Como eu sou uma pessoa que não compreende profundamente, um pouco, né, mais profundo, esses assuntos bíblicos, então isso para mim passou a ser uma verdade máxima a partir desse momento, né? Eu não observei os detalhes dessa notícia e vou divulgar para todo mundo isso aí como se fosse verdade. E isso, divulgar uma notícia que não é verdadeira, no início a gente já definiu de acordo com o dicionário, né? É fake news, é mentira, não é verdade. Então o apóstolo Pedro está escrevendo algo aqui por um determinado motivo, né, que depois você pode procurar saber aqui no nosso canal. E eu, como sou uma pessoa que gosto de ler a Bíblia, me deparei com isso aqui, e isso fala muito para a minha vida, apesar de eu não entender bem. Então o que acontece comigo? Eu começo a dizer para o meu vizinho que aquilo de mal que aconteceu com ele foi o diabo, porque o diabo, a Bíblia diz, e diz mesmo, que o diabo anda ao redor das pessoas bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu mostro o que está escrito na Bíblia, aquela pessoa acredita também, eu ponho no meu WhatsApp, milhares de pessoas acreditam também. Dessa maneira, essa informação viraliza, e viralizando é como se fosse verdade. Mas o que eu quero compartilhar contigo com o título Diga Não às Fake News tem a ver com isso que eu vou te falar a partir de agora. Em segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim, aqui ó: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é manejar a palavra, é manejar bem, porque esse personagem, fictício, que acabou de ler a carta de Pedro, dizendo que o diabo anda ao seu derredor, ele está manejando a palavra, mas não está manejando bem. Dessa maneira, a notícia que ele extrair da palavra é fake news, porque ele está divulgando algo que não é verdade. Então eu quero traçar um perfil aqui, em respeito a essa grande audiência de hoje e de sempre, e as pessoas mais novas, né, também. Eu quero traçar aqui um perfil sobre o assunto que esse personagem fictício divulgou, lendo essa carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, né, que o diabo anda ainda hoje ao teu redor, bramando como um leão. Primeira coisa, quem criou o diabo? Muita gente não sabe, mas só existe um criador. Então quem criou o diabo foi Deus, porque o diabo não tinha esse nome, diabo. Aliás, diabo não é nem nome, né? Deus criou os anjos, e dentre os tais estava Lúcifer, né? Que nome bonito esse, e tem um lindo significado esse nome também. Não misture as coisas. Com que objetivo Deus criou Lúcifer? Né? Com que objetivo ele criou o diabo, né? Popularmente falando? Muita gente não sabe, eu vou te mostrar aqui, Isaías capítulo 54, verso 16, nós estamos traçando um perfil para a gente definir se aquela notícia lá que o nosso personagem fictício deu, dizendo que o diabo anda ao derredor, se aquela notícia é verdade ou é fake news. Então temos que buscar isso aqui. Em Isaías 54, 16, o que diz aqui a profecia? Eis que eu criei um ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, né? Não são como essas espadinhas que estão aqui atrás de mim. Aliás, as pessoas perguntaram o que é isso aqui. Isso aqui é a história familiar dos nossos sobrenomes. Eu sou o Pedro Kelly Carneiro e minha esposa é Idali Margarita Londonho, né? Então Londonho vem da Espanha e o Carneiro vem de Portugal. Aqui estão os brasões e tal, que a gente fez isso há muitos anos lá em São Paulo, em Guarulhos, quando vivíamos lá, divulgando a palavra em São Paulo. Nós moramos em Guarulhos um bom tempo,
E lá fizemos uma pesquisa. Então, essa espada que diz aqui é a espada, a ferramenta que o ferreiro faz para a sua obra. Para que serve uma espada? Não é para enfeitar, uma espada é para ferir. Para que serve uma pistola? Que é um ferreiro que faz uma pistola, uma forja, né? Agora chamamos de forja. Uma pistola é para dar tiro. E dar tiro não é brincadeira, né? Então quem criou o ferreiro? Bom, aqui está dizendo, foi Deus que criou o ferreiro para fazer a arma, para que a arma cumpra a sua função. Todas as coisas foi Deus que criou, inclusive a arma, né? Aqui a Bíblia diz. Aí diz aqui, ó, também criei o assolador para destruir. Então, para que Deus criou o diabo? Assolador, destruidor. Para destruir. Deus não criou Lúcifer para ficar tocando tambor, nem soprando flauta, né? Deus criou Lúcifer para trazer destruição. Através dele, a destruição se manifestaria. Então, quem criou o diabo? Deus. Para quê? Para destruir. Então, o diabo não foi criado para se converter. O diabo foi criado para destruir. Muito bem, agora já sabemos duas coisas. O que aconteceria depois que o diabo fizesse a sua obra de destruição? Aqui eu dou um parêntese. Como é que ele começou a destruir? Através da vida de Adão, né? Ele foi Lúcifer com Miguel, houve uma grande batalha no céu, como diz lá em Apocalipse. Lúcifer foi expulso, foi lançado por terra, cortado por terra, diz a profecia em Ezequiel, lançado por terra, né? E ali ele se manifestou em Adão num determinado período para trazer a essa terra o conhecimento do bem e do mal. Com a desobediência, que já estava tudo planejado, porque Deus é onisciente, Adão não enganou Deus. Se você disser que Adão enganou Deus, você está dizendo que Deus é bobo. Você está negando uma das três características de Deus, que é a onisciência, onipotência e onipresença. Mas a onisciência, Deus já sabia que Adão desobedeceria, porque Lúcifer já estava agindo na vida de Adão. Se você ler detidamente o livro de Ezequiel, você vai ver quem é que andava sobre as pedras preciosas. No jardim de Deus você caminhou. E está falando de Lúcifer. Mas quem é que caminhou no Éden? Deixar essa pergunta para você pensar aí. Isso é uma revelação bem tremenda. Então, em Ezequiel capítulo 28, verso 19, diz aqui, ó: todos aqueles que te conhecem entre os povos se espantarão acerca de ti. Em grande espanto te tornaste, e para sempre deixarás de ser. Em outra versão diz assim: e nunca mais serás, para sempre. O que significa isso? Que nós vamos ler já, daqui a pouco, que haveria um dia, porque Ezequiel foi escrito numa época muito antes de Jesus Cristo vir à Terra, ano 590 antes de Cristo. Isso era uma profecia acerca do diabo, acerca da destruição do dito cujo, né? Que ele seria destruído num determinado momento. Então nós estamos passeando na história. Quando foi que essa profecia se realizou? Agora nós vamos a João capítulo 12, verso 31, que diz assim, olha: chegou a hora, palavras de Jesus Cristo nos seus dias de carne, chegou a hora, e agora é o juízo deste mundo. Ou seja, juízo não é julgamento, juízo é manifestação da sentença. A sentença foi dada na profecia: você será destruído. Essa foi a sentença. E aqui, o juízo. Quando você recebe uma sentença, ali está o juízo. Ali não é mais o julgamento, né? Então, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe desse mundo será lançado fora para sempre. Será expulso para sempre. Será destruído para sempre. Pois muito bem, agora, esse agora aqui é nos tempos de Jesus de Nazaré. Você está antes ou depois de Jesus de Nazaré? Ora, se Jesus disse, agora, chegou o momento. Pô, abençoado, o momento já passou. Então o nosso amigo fictício, que estava lendo a carta de Pedro, dizendo que o diabo anda em nosso derredor, ele está divulgando uma fake news, porque faz 2000 anos que esse agora passou.
O cara está mais atrasado do que não sei quem. Então, a consumação da profecia. A consumação está aqui em João 19, verso 30, que Jesus disse assim, ó: e quando Jesus tomou o vinagre, foi o último ato na cruz, estava lá pendurado, a última frase dele foi: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, o que está consumado? A profecia de Ezequiel 28, 19. A profecia de Zacarias capítulo 3, verso 9. A profecia de Jeremias 31, 33. Todas essas profecias de destruir o diabo, de tirar o pecado uma vez para sempre e nunca mais se lembrar deles, de remover a lei do nosso caminho, estão consumadas nesta frase aqui antes dele entregar o Espírito. Está consumado. Então, se o nosso amigo está lendo a Bíblia na varanda da sua casa hoje, encontra essa carta de Pedro e lê, ele tem que contextualizar, porque senão ele vai divulgar uma fake news. E aí, abençoado, o último verso aqui está em Hebreus capítulo 2, verso 14, que é um verso sintético, sintetizador de tudo isso que eu acabei de falar. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: e visto como os filhos, nós, participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que, pela morte, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, o apóstolo Paulo, depois de ter recebido esta revelação direto de Cristo ressuscitado, lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que o evangelho que ele pregava não era de Gamaliel, nem de ninguém, porque era o evangelho revelado por Jesus Cristo. Começou ali no caminho de Damasco, Então, ele diz aqui, Cristo entrou num corpo de carne para poder passar na cruz e dessa maneira cumprir a profecia e destruir o diabo, por exemplo, como é o aspecto desse contexto aqui. Então vai chegar um dia, e com isso terminamos, em que as fake news divulgadas serão constituídas crime. Vai chegar esse dia. E também vai chegar o dia, se eu creio, e eu recebo que você também, em que as fake news bíblicas também serão julgadas como crime. Porque isso é criminoso. Você hoje dizer que o diabo está vivo para uma pessoa e dessa maneira essa pessoa viver assustada. Sabe por que isso vai ser julgado crime? Pelo simples motivo de que essas divulgações que são feitas por aí, pelos indoutos, pelos ignorantes do conhecimento do Evangelho, tem um motivo, tem uma intenção, que é tirar proveito das pessoas através do seu desconhecimento. Porque quando você põe, incute na mente de alguém que o diabo está ali, abençoado, você não imagina o mal que você faz à vida de alguém. Eu recebo que nesse dia eu tenha livrado vários de vocês dessas fake news do diabo vivo. E se você quiser saber mais, quer saber mais? Então assista nossos canais, inscreva-se, compartilhe e eu te espero terça-feira às 5 horas da tarde com o programa Café e Palavra comigo, com Pedro Kelly. Vou ficar por aqui e vou te dizer algo, olha, renova a sua mente e transforma a sua vida. Tchau, até terça-feira. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, e nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.